É tempo de aprender a governar. 200 anos atrás, eu te dei um chamado, eu te dei um tesouro, um cheque em branco, e você até hoje não usou ele. O que eu contei para você sobre a Inglaterra abriu as igrejas evangélicas no Brasil. Os primeiros cristãos que entraram aqui deram o seu sangue, literalmente foram apedrejados nessa nação, mesmo com a permissão do governo, assim como é na Índia hoje, o Paquistão e tantos países, que ainda que sejam governos democráticos e permitam, o povo não aceita. Eu não sei quanto a sua origem, mas você, para estar aqui hoje, alguém deu sangue para você. E aí a igreja foi crescendo, a igreja foi crescendo, a igreja foi crescendo, a igreja foi crescendo. Nessa própria palco, você está aqui nos anos 60, houve um grande avivamento, um despertamento nacional, onde pessoas começaram a ser tomadas pelo Espírito, e todas as denominações foram avivadas, onde foi onde a Lagoinha se levantou. O pai do pastor Zezinho, o pastor José Rego do Nascimento, o pai dele, Deus usou ele, e logo em seguida o pastor Márcio. Mas as pessoas aqui, levitavam nesse púlpito, sabia? Manifestações de Espírito jamais vista. Isso é história, é importante a gente conhecer a história. Logo depois veio o avivamento de missões. O Belo Horizonte e o Brasil começou a entender esse processo, que somos diferentes, que somos grandes, temos um potencial, mas não sabemos o que fazer com isso. Missões mundiais vieram, os irmãos mais velhos do mundo, principalmente da América, vieram investir aqui. Nos anos 2000, também novamente, irmãos mais velhos da América vieram trazer uma porção do Espírito diferente, de adoração, investindo algo sobrenatural. A coisa é tão tremenda. Por que eu pedi para ele cantar essa canção? Agora que eu percebi, que eu vou ouvindo o Espírito, depois que eu entendo. Deus me disse, até Marcos Brunner é do Rio de Janeiro, que é o cara que mais impacta a América Latina, um brasileiro, cara. E para ser mais estranho, na Argentina. Eu quero falar para você que existe uma unção ligada à nossa identidade, que nós ainda não usamos essa chave, que nós ainda somos espectadores. Só Deus abrir uma janelinha e explode 3 estádios. Deus fala, para, ainda não. Você tem 15 anos, você não pode dirigir. A autoridade não é a mesma coisa que poder. Eu quero falar uma coisa paralela. Em nossa perseguição, muitas vezes, quando vivemos esses momentos assim de perseguição, nesse crescimento, existe uma indignação, que podemos criar um gigante dentro de nós, ou uma insegurança nos leva a uma apatia. Então, por exemplo, Deus coloca desafios diante de nós como nação. Nós temos 2 tendências: ou nós vamos colocar um gigante dentro de nós, ou nós paralisamos. Hoje o que eu vejo a igreja é uma igreja apática, parada, esperando o tempo passar, que alguma coisa aconteça que mostra uma outra realidade. A indignação, queridos, da corrupção, a indignação, a Bíblia não fala para você não se irar, a Bíblia fala para você se tornar um intercessor. A indignação dessa nação, ela deve deixar o âmbito pessoal e se tornar um chamado de intercessão e um chamado para lutar.
Se você não lutar no mundo espiritual, você vai lutar com pessoas. Se você não aprender a lutar no mundo espiritual, evidentemente em algum momento você vai começar a lutar, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que eu quero dizer é que nós não somos chamados para sermos espectadores da igreja. Deus te deu um chamado para a luta. O problema é que a nossa nação está focada na batalha errada. Quero falar algumas coisas para vocês hoje. A nossa nação está focada na guerra errada. Somos chamados para lutar, verdade. Para ir para as ruas manifestar, talvez sim, talvez não, cada um se pense. Somos chamados para lutar nas regiões celestiais, dando os decretos de Deus. Mas as estratégias, deixa eu colocar a coisa certa, a luta em nossa nação está focada na direção errada. As estratégias marcadas por mãos humanas. O que o Brasil vive hoje é uma tentativa de lutar com mãos humanas. Anseios de justiça entregues a homens bajuladores e ciumentos. Desejamos verdadeiramente ser livres. Deus acima de todo, com aquele negócio, tudo é verdade. Só que Deus está dizendo: tem a forma certa de fazer, meu filho. Tem muita gente lutando da forma errada. E Ele diz assim: somos capazes de lotarmos ruas, avenidas paulistas, nós somos capazes de apoiarmos ideias, porém as vozes não estão gerando arrependimento. A minha pergunta é se as ruas estão gerando arrependimento. Que som está saindo das ruas? Que som está saindo dessa nação? Que som está movendo os céus?